Hoje é dia de mais um depoimento carioca. Esse dia que nós todos esperamos para conversar com alguém que conhece o Rio, que tem uma vida mergulhada na cidade e que produziu coisas bonitas, coisas importantes no Rio de Janeiro. O Arquivo da Cidade já vai para o seu 20º depoimento carioca, mas dessa vez nós escolhemos uma pessoa muito amada por todos, porque ele é multitalentoso. Ele começou aos 14 anos de idade, compositor, poeta, músico, mas parceiro de mais de 120 pessoas e com muita obra sozinha. Paulo César Pinheiro. Baden Powell, Tom Jobim, Maurício Tapajós, Luciana Rabelo e tantos outros, João Nogueira. Quem não fez samba com Paulo César Pinheiro queria ter feito. E é com ele que nós vamos conversar nessa tarde, que o Arquivo da Cidade, a Prefeitura do Rio, vão oferecer para todos nós uma conversa ilustrada, uma conversa de coração, sentimental e poética com esse grande músico carioca. Olá, hoje é dia 18 de outubro de 2022 e Depoimentos Cariocas chega à sua 19ª edição, hoje com um convidado especialíssimo, um leitor ávido e contumaz do Brasil, um pensador das coisas que formam o nosso país, os saberes, os dizeres, os costumes, os hábitos, de tudo quanto é canto. Não à toa, na Bahia tem gente que pensa que ele é baiano, em Minas, mineiro, no norte, nortista, mas ele é carioca de Ramos, onde nasceu no dia 28 de abril de 1949, filho da dona Célia e do seu Samuel, que era operário da Light e da Companhia Telefônica. Ele é poeta, ele é romancista, ele é produtor de discos, dramaturgo, cronista, compositor e um dos grandes letristas da música popular brasileira, com mais de 2.000 músicas gravadas, entre elas sucessos como Viagem, com João de Aquino, Lapinha, com Baden Powell, O Canto das Três Raças, com Mauro Duarte, O Poder da Criação, com João Nogueira, Matita Perê, com Tom Jobim, Tô Voltando, com Maurício Tapajós, Desenredo, com Dori Caymmi, e mais um tantão de músicas e parceiros, fora os livros publicados, as peças de teatro e os discos lançados como cantor. Entre eles, um com a cantora Márcia e com também o compositor Eduardo Gudim, que tem o nome sugestivo de O Importante é que a Nossa Emoção Sobreviva, título aproveitado de um verso de uma parceria dele com o Gudim. E assim, a gente começa agradecendo imensamente ao nosso convidado dessa edição dos Depoimentos Cariocas, Paulo César Pinheiro, pela entrevista, que é mais um bate-papo afetivo. Isso. Obrigado, antes de mais nada, Paulinho, por esse papo. Eu começo te pedindo para contar um pouco da tua história antes de você, né? Do que forma o teu chão, ou seja, a história do seu Samuel e da dona Célia antes de você acontecer. Qual é a bagagem cultural que está no teu chão? Olha aqui, eu nasci em Ramos, na rua João Romariz, hoje Complexo da Maré, né? Talvez eu nem pudesse entrar hoje lá, não sei, onde eu nasci. E numa casa de uma senhora, cujos fundos da casa minha mãe e meu pai alugavam para morar num puxadinho da casa. E eu nasci ali, de parteira, na época que a parteira ia em casa, não tinha hospital, né? Eu nasci ali dentro. Aí dali eu saí para a Vila da Light, em Jacarepaguá, aos 3 anos de idade. E fui morar na rua Florianópolis, que depois eu soube que era uma rua que o Candeia morava. Curiosamente, né? Você menininho? Eu criança.
E o Candê já era um sujeito conhecido, fazia umas rodas de samba lá e tudo. Eu nem imaginava que um dia Candê fosse ser meu amigo. Então era uma vila da Light, né? Meu pai era operário, tinha direito à compra de uma casa nessa vila. Eu cresci a minha infância ali, perto do campo do Marangá. Jogava minhas peladas no Marangá, estudava na Escola Honduras, que era uma escola pública, na Praça Seca. Sim. Era a praça da minha infância. Tinha coreto, tinha carnaval em volta do coreto, tinha peladas também. E ali eu cresci. Fiz meu primário ali. Com 10 para 11 anos, eu saí dali para São Cristóvão. Aí fui para Mangueira, para a rua Ananeri, aquela rua que circunda o morro de Mangueira. Sim. Fui morar ali. Morei ali um ano e meio, 2. Dali, eu saí para ir em São Cristóvão mesmo, para a Praça Pinto Peixoto, onde eu fiquei até crescer mesmo, até sair dali. Praça Pinto Peixoto era uma praça na subida do Morro do Curuzu, Morro da Caixa d'Água, Paraíso do Tuiuti, Barreira do Vasco, Sim. São Januário, e o Largo da Cancela. O meu ponto era ali no meio disso tudo. Então, Está tudo num samba teu. Você juntou isso tudo num samba teu. um samba meu. Provavelmente foi ali que eu vi pela primeira vez essas referências ali. Exatamente. Num samba teu com Carioca da Gema. com Mauro Duarte. Mauro Duarte. Com Mauro Duarte. Exatamente. Carioca. No final você fala esses morros, você fala Exatamente. Falo de todos esses lugares, por onde eu passei, onde eu cresci, onde eu me criei, né? Onde eu aprendi. Mas vem cá, olha só. A gente já foi até a Praça Pinto Peixoto, mas eu queria saber primeiro dos teus avós. Assim, antes deles, assim, tem umas figuras importantes na tua história, né? Vó Quinita, né? Teu avô pescador. Teu pai não era do Rio, tua mãe também não era do Rio. Conta um pouco de onde eles eram e o que tinha em cada uma dessas famílias. Meu pai era paraibano, caboclo, Campina Grande, né? de Campina Grande. Sertão do Cariri, Campina Grande. E minha mãe de Angra dos Reis. Nasceu numa ilha de Angra dos Reis, na Ilha Comprida. Meu avô, pai do meu pai, eu não conheci. Era sertanejo. Meu avô, pai da minha mãe, era um pescador de Angra dos Reis, analfabeto, que andava no mar, como a gente anda na rua aqui. Andava de canoa, andava dentro da canoa, dentro do mar, como a gente anda na rua, sem nunca ter aprendido a nadar, o que é mais curioso, né? Viveu a vida inteira no mar, pescando, em alto mar, sem saber nadar. E minha avó Quinita, era Ângela Maria o nome dela. Quinita era o apelido de sertão. Ela era índia. Era índia Guarani. Pura. Raça pura. A tribo da minha avó, minha tribo, por sinal, era ali em Bracuí. Sim. No alto do morro de Bracuí, em frente às usinas nucleares. As usinas que foram construídas numa pedra, numa areia chamada Itaorna. A praia de Itaorna significa pedra podre. Construíram 3 usinas em cima de um lugar chamado Pedra Podre, que o índio batizou sabiamente. Né? Aí o homem branco vai lá e faz essa loucura. 3 usinas.
Mas a tribo da minha avó é aquela ali. E todos os guaranis, todos que vão de Paraty a Angra. Todos eles que eram desse litoral são a minha tribo. Eu sou neto quase índio dela, né? Você viveu um bocado lá também, né? Você Vivi, passou temporadas? Vivi, Você... passei minha infância toda lá. Até os meus 13, 14 anos de idade era a casa da minha avó. Era o meu porto seguro. Eu ia para lá nas minhas férias de escolares, né? Sim. Dezembro, janeiro, fevereiro e julho. Eram as férias das escolas públicas, né? Sim. Então, eram 4 meses por ano na casa da minha avó. A casa da minha avó era uma tapera. Não tinha luz, não tinha água, não tinha fogão de gás. Era fogão de lenha, luz de lampião e riacho do lado, com um cano velho que vinha do riacho até o tanque, numa água que não terminava nunca. Era direto, né? Não se desligava a bica. Peixe no almoço, no jantar. Peixe no almoço e no jantar. Meu avô saía todos os dias para pescar, por volta de 3, 4 horas da manhã. Voltava às 7 com a canoa cheia. Era o nosso almoço. E à tarde, ficava beliscando por ali pelo rancho dele, as canoas. Eu aprendi tudo de mar com meu avô. Fez música para ele também. Fiz muitas músicas para ele, não só uma, não, várias. Sim. E ele sentava ali na canoa para costurar as redes, com aquelas agulhas de bambu que eles próprios, pescadores dali, faziam, construíam, né? Para costurar as redes que eram comidas pelos siris e caranguejos, né? Sim. Arrebentavam as redes. Ele se sentava de tarde para costurar as redes. E ali ele ficava falando, conversando, contando história, e eu, criança, ouvindo. Cresci com a fantasia história de pescador. De história de pescador, exatamente. Sim. Vem cá, de volta para o Rio, assim, a gente sabe que na tua formação a literatura vai ter um papel importantíssimo, até anterior, cronologicamente, à música. Então, assim, geralmente a história é contada pelo caminho da literatura, mas eu queria saber, assim, dentro de casa, o que Dona Célia e seu Samuel ouviam de música? Qual era o som da casa? O som da casa era o rádio. Qual estação? Qual? Marinque Veiga, Nacional e Tupi. Eram as rádios da época, né? Depois é que vieram as rádios de música. Rádio Mundial, que tinha músicas na passarela, aquelas coisas assim, né? Mas na minha infância mesmo, saindo para a escola, minha mãe fazendo comida, ela escutava aqueles programas de rádio da Rádio Nacional. Orlando Silva, Ângela Maria, Nelson Gonçalves. Era esse o som que eu ouvia, né? Quase que o dia inteiro. Ela, dona de casa, escuta rádio o dia todo, né? E novelas, rádio teatro, né? Sim. Escutava isso também. Histórias do tio Janjão, histórias infantis. Era contação de história. Contação de história. Sim. Histórias do tio Janjão. Era o nome do programa. Às 6 e pouco, 5 e pouco, entre 5 e 6 horas da tarde. Sim. E tinha... Aí entrava nos rádios teatros, né? As novelas, uma atrás da outra, eram 3 novelas. E programas de música que eram com as grandes orquestras. A orquestra da Tupi, a orquestra da Nacional, a orquestra do Radamés, do Lírio Panicali, Mestre Cipó. E isso é isso que a gente escutava todos os dias nas rádios. Sim. O meu som era esse. Eu aprendi música ouvindo rádio. O rádio hoje é infernal, não dá nem para ligar. Mas vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, na escola, você era bom aluno? Ou... Não. Não? Era da Gazeta mais? Não, era bagunceiro, eu não prestava atenção em nada. Eu era moleque, queria sacanagem, brincar.
Além da Escola Honduras, você estudou, não foi na Escola Honduras que você aprendeu a ler, né? Foi antes disso, né? Foi antes disso, foi numa escola, antes de ser uma escola primária, um jardim de infância. Uma escola caseira, né? Caseira. Uma escola de um vereador da época, chamado Nelson Antunes, eu me lembro até hoje, viu? Nelson Antunes. A mulher dele era uma professora e ela abria a casa dela, que era uma casa linda, bonita, na esquina, numa das esquinas da Rua Barão, e quase em frente ao Cinema Barão, Cine Barão. Isso, Jacarepaguá. Jacarepaguá ainda. E ela abria a casa dela para aulas para infância. 3 anos, 4 anos. Minha mãe me matriculou aos 3 anos, quando eu cheguei em Jacarepaguá. De 3 aos 6 anos, eu estudei na escola dessa senhora, Dona Paraguaçu. Olha só. Também tinha índio. Já tinha índio na história. Tinha índio na história também. Dona Paraguaçu era a professora. Dali, quando eu fui para a escola primária, eu já não fiz o primeiro ano, já entrei no segundo ano, porque eu já era escolado, já era alfabetizado, né? Dona Paraguaçu já te preparou? Já me preparou. E vem cá, eu vou agora pedir um auxílio ali pro Xará, que a gente tem umas perguntas de convidados, e um compadre teu, parceiro teu, mandou uma pergunta para você. Eu queria que você ouvisse. E aí, meu compadre, outro dia nós conversamos sobre a sua ida a uma biblioteca com 13 anos de idade. A minha pergunta é se você foi por livre e espontânea vontade, ou foi uma coisa de escola, foi uma coisa de grupo, alguém te levou, porque essa visita tornou você, para mim, o cara mais importante da literatura do Brasil no momento. Essa é a minha pergunta. Um beijão. Tori, seguinte, eu não me lembro como é que eu fui parar na biblioteca, não, mas me lembro que eu tinha uma professora, aos 13 anos, de português, que gostava muito de mim. E foi a primeira pessoa a quem eu mostrei meus versos. Ah, você já escrevia? Já escrevia. Aos 13 anos eu já escrevia. Foi a primeira pessoa para quem eu mostrei o que eu estava escrevendo. E ela gostou muito, não sei porquê, não sei se gostou mesmo, de verdade, ou queria me dar uma força, né? Depois ela ficou minha amiga até morrer. Ela já morreu. O nome dela? Dona Dirce, lá de São Cristóvão, do Colégio Brasileiro. E ela disse assim, você precisa ler. Foi o único conselho que ela me deu. Senhora, tem bibliotecas públicas, já que os livros são muito caros, talvez você não tenha condição de comprar, existem bibliotecas públicas que você pode se associar e ler lá ou levar para casa. Qualquer livro que você queira. Aí me indicou uma, que foi a Biblioteca Castro Alves, ali entre a Praça Tiradentes e a Cinelândia, em frente ao Teatro Municipal, ao lado do Teatro Municipal. Essa biblioteca depois virou um bingo, para você ter uma ideia. Como é que tudo se degringolou. Era uma biblioteca maravilhosa, grande, para caber um bingo, né? E eu fui a primeira vez sem ninguém me levar, só com o endereço na mão, e vi aquela série de estantes com livros, eu não sabia nem por onde começar. Não tinha nem ideia. E aí, pegou? Aí eu fui na literatura brasileira. É aqui que eu vou. Né? Tinha tudo que era literatura, do mundo inteiro. Assim, poesia, romance, ensaio, não sei o quê, contos. Assim, vou por poesia. Estou escrevendo poesia. Aí fui lá e comecei a pegar os livros de poesia. Drummond, Vinícius, e assim por diante. Aí eu levava para casa 2 livros e tinha 2 dias para levar de volta.
Levava no outro dia seguinte, eu já trazia os 2 livros para levar mais 2. E aí me tornei um leitor voraz, veloz, e fui lendo muito. Eu lia por semana meia dúzia, 7 livros, ou mais, um atrás do outro. Eu não tinha, a minha sede era imensa. E aí foi toda a literatura. Eu fui para os filósofos gregos, fui para a literatura russa, a literatura francesa, e, bom, fui embora. Romances, li muito romance. Isso eu era menino, tinha 13 anos de idade, 14 anos de idade, né, 15 anos de idade. Dessa idade até os meus 21, 22, eu li tudo que você pode imaginar de autores famosos, conhecidos, maravilhosos. Aí depois esmoreceu um pouco, porque eu comecei a entrar na boemia também, eu não tinha muito tempo de sentar para ler, não tinha muita paciência mais. Passou o tempo, né? Foi uma enxurrada de livro, aí depois esmoreceu. Até hoje eu leio, mas muito pouco. Não tem nem... Não se equipara nem perto do que eu li naquela época. Que veio de referência, né? Vem cá, você na Praça Pinto Peixoto, onde você já frequentava essa época e andava para cima e para baixo... Eu morava lá. Sim, sim. E você não perdeu o assunto, não? Essa quantidade de referência que você botou para dentro da cabeça, com a molecada ali dos seus amigos, você não perdeu o assunto? Pelo ou contrário. Você lia gibi também? Como é que é? Não, pelo contrário, tudo se somou. Virou uma bola grande de neve, felizmente, né? A literatura do sertão, a literatura do mar, que eu era apaixonado pela literatura do mar, os jangadeiros, por causa do Jorge Amado, então, Sim. por causa do meu avô, né? E a dos sertões, né? E isso foi crescendo em mim, juntando aos lugares por onde eu passei e vivi, porque eram lugares de malandragem, né? De boemia, de música, de brincadeira, de subúrbio, tudo isso misturado deu isso aqui, né? Tudo misturou no meu peito. O que eu escrevi ao longo do tempo foi exatamente a soma disso tudo. Eu conheço o Rio de Janeiro, quer dizer, o Rio de Janeiro que eu conheci, que era maravilhoso, hoje nem se pode mais passar por nenhum lugar, né? Por muitos lugares. Naquela época nós andávamos, eu e meus amigos, por todo o Rio de bonde. Na época era bonde. As pessoas nem conhecem mais o bonde, não sabem nem que transporte foi esse, né? A gente andava de bonde, que era barato, eram centavos, né? Pela cidade toda. Os bondes cortavam a cidade. E a gente ia para todo canto que tinha boemia. Tinha um bar que tem não sei o quê, tem outro bar que tem não sei lá, tinha choro, tinha samba. A gente ia para todo canto. Serenata, São Cristóvão era um polo, curiosamente, de música. Tinha serenata, tinha choro e tinha samba. Em todos os bares de São Cristóvão. Era o bairro Imperial, né? Chamado bairro Imperial. A propósito da serenata, Silvio Caldas era Silvio Caldas era meu vizinho. Rua Major Fonseca ele morava. Era o vizinho famoso? O vizinho famoso, era o Silvio Caldas. O Titio. Meu amigo querido. Depois eu fiquei amigo dele muito tempo. Quem era teu vizinho também era o João Babão, né? João de Aquino. Era João, todo mundo tinha apelido ali, você não tinha, não? Tinha o Dentinho, tinha o Cabeleira, tinha o Cabeção. As pessoas tinham medo de botar apelido em mim, porque eu era compositor e fazia música sacaneando os outros. Tá. Aí eu me escapava. Entendi, mas João Babão era o João de Aquino. João Babão, João de Aquino, que morreu agora recentemente. Semana passada.
E ele vai ser um cara fundamental na tua Não, história. ele foi meu primeiro parceiro. Era meu vizinho e foi o primeiro parceiro. Quando eu comecei a fazer música, foi por causa de uma paixão infantil, né? Uma menina que me atraiu igual cobra, assim. Um pouco mais velha que eu. Eu fui estudar numa escola normal, pré-normal, por causa dela, ela estudava lá. E eu fui por causa de uma amiga minha do Colégio Brasileiro, que me levou, porque era pré-normal, só tinha mulher, né? Só menina, né? Aí ela falou, você que gosta de namorar, tem uma escola que ela frequentava. Aí me levou. Só tinha um homem, que era um mulato, Sim. esperto pra caramba, malandro. E eram mais ou menos umas 15 meninas. E eu fiquei ali grudado nela. E comecei a frequentar a escola sem nem ter dinheiro para pagar. Depois eu pedi ao dono da escola que me fizesse um desconto, porque eu não podia. Eu estava gostando muito e tal, mas não podia. Disse, não, pode estudar de graça. Deixou de estudar, até o fim do ano. Era metade do ano. Aí eu nessa fiquei com essa paixão recolhida, né? E fui para... Ela escrevia poesia. E era boa disso. Aquilo me atraiu profundamente. Disse, como é que essa menina escreve coisas tão lindas, né? Aí quando nas minhas férias de metade de ano, em Angra dos Reis, foi que começou tudo. Eu fui para a casa da minha avó e lá eu comecei a escrever poesia. Só para mostrar para ela. Era aquela que ia ter a troca, né? Ia poder ter Sim. pintar um lance, como hoje, como hoje se diz. Aí, Pintar um clima. pintar um clima. É. Exatamente. Aí fui num dia especial de uma lua linda, amarela, dourada, no mar, em cima do mar, na janela da casa da minha tia, filha da minha avó, irmã da minha mãe. Eu não conseguia dormir, nervoso, arrepiado e muito tenso, não sabia o que estava acontecendo comigo, né? Não tinha nem ideia. E aquilo mexendo comigo, me levando, eu vi um caderno em cima da mesa uma mesinha que tinha na sala, com um lápis, que o meu tio anotava as coisas dele. Peguei uma folha e comecei a escrever. A primeira poesia que eu escrevi na vida. Depois que eu acabei de escrever aquilo, eu sosseguei, me veio uma paz maravilhosa e fui dormir. Eu não conseguia nem dormir. Aí, a partir dali, foi todo dia. Eu comprei um caderno e já voltei com um caderno cheio daquela época. Para mostrar para ela. Para mostrar para ela, para trocar ideia, né? Ela me mostrava coisas, eu queria mostrar também. Só eu também sei fazer. Mas aí eu já estava ligado em fazer música, porque aquilo vinha com música, com melodia. Tudo que eu escrevia vinha com melodia. Aí eu fui ao João. O João tocava violão e sanfona. E pandeiro. Ele era um craque. Aí eu disse, João, vamos fazer música? Precisamos fazer música. Naquela época tinha estourado no mundo inteiro o Baden, que é primo dele. São primos de sangue, né? Baden Powell. Baden Powell. O Baden tinha estourado no mundo inteiro como um violonista excepcional, né? Fora do normal, fora do comum. E as músicas do Baden com Vinícius eram sucessos uma atrás da outra. Era samba em prelúdio, Formosa, Amei Tanto, Samba da Bênção, principalmente por causa do filme Um Homem e uma Mulher, na França. E ele morava na França, ele ficou na França há muito tempo.
quase que se adaptou e ia ficando por lá, mas ficava há muito tempo. E quando eu conversei com o João sobre isso, o João ficou... Até então ele não tinha nem pensado em compor. Se você toca violão bem e tal, seu primo fazendo um grande sucesso, com um monte de música bonita, vamos fazer música. Aí ele, tá bom, vamos, topou. Eu já tinha essas coisas escritas e cantadas, adaptamos juntos a melodia, fazíamos juntos a melodia e musicávamos esses versos, alguns, né? Aí ele foi pegando jeito, foi fazendo música uma atrás da outra também. Fizemos muita coisa naquela época. E nesse ano, de 13 para 14 anos, foi um tempo de experiência, aprendizado, né? A partir dali, Viagem foi um marco de onde começou a ser sério. A primeira, vocês já tinham feito coisas Eu antes? já tinha feito coisas antes. Uma Viagem é a primeira... É marcante. Viagem foi fundamental para abrir um caminho mesmo. Tem uma história de que ela era mais acelerada Eu diminuiu... Ela era mais para frente mais do pra que ela frente, acabou né? ficando. Era assim. Aí eu disse, não é isso, é diferente. Ele nem definia a melodia direito. Quem definiu direito essa melodia foi o Baden. Quando escutou pela primeira vez, ficou louco, que música linda. Então, e foi o primeiro a gravar, inclusive, de violão só. Foi gravação instrumental. Então eu considero essa música, para mim, o meu marco inicial. Ela, a partir dali, dessa música, a gente começou a fazer música muito e mostrar aos outros. A gente fazia e tocava ali mesmo, pra gente mesmo, na praça, no banco da praça, para mais ninguém. Então, a partir do Viagem, já juntava a gente no banco, já se expandiu, aí já começou tudo. O próprio Baden... O próprio Baden. Baden, logo depois, ele te conhece numa... o Baden ia visitar a família do João. A mãe do João era irmã do pai do Baden. Então ele de vez em quando ia lá, em São Cristóvão. Seu Tico era o pai do Baden. Violinista. Sim. Aí de vez em quando ele ia lá, que o Baden morava na casa que o João morou. Antes do João, o Baden morava. O pai dele era tamanqueiro, violinista e tamanqueiro. E nesse lugar, que era o porão da casa do João, morava o Baden. Então ele ia lá de vez em quando visitar o lugar, porque ele foi criado em São Cristóvão. E ele conhecia tudo lá e era doido pelo bairro, né? E pelos amigos antigos que ele deixou. E a gente subiu o morro. O Baden, quando chegava, era uma festa em São Cristóvão. Era o Morro da Caixa d'Água, Morro do Tuiuti, a gente ia para lá e cantava lá em cima, na quadra, e por aí, ele juntava a gente. Ele tocava em qualquer violão, né? E lá na birosca lá de cima tinha sempre um violão pendurado no botequim. E o Baden vai ser teu guia, assim, para a música popular brasileira e para a boemia também, né? Completamente. Assim como eu ali em São Cristóvão, comecei a ser o guia dele, quando ele voltou, porque ele não sabia mais para onde caminhar, né? Ele conhecia tudo, mas não sabia mais o que estava acontecendo ali. E aí a gente levava, eu é que levava o Baden para esses lugares. Ele foi uma vez, me lembro que ele foi uma vez que foi com o Rui Guerra para fazer um cinema ali no Morro do Tuiuti, que ali você, olhando para baixo, vê o Rio de Janeiro inteiro, né? É um lugar lindo, maravilhoso. Recentemente saiu uma reportagem grande sobre o Morro do Tuiuti, que é o único dos morros que não tem tráfico, não tem bandidagem, não tem nada. Então, ele começou a me carregar, ele me conheceu ali com o João, ouvindo as músicas que eu e o João fazíamos,
se apaixonou por essas músicas, começou a me carregar, pedia meu pai para sair, para me levar. Meu pai, mas não, eu lhe trago depois. Ele era muito famoso, né? Meu pai não tinha muito argumento para não deixar, né? E ele, Baden era mais velho que eu, 12 anos, né? E me pegava e me carregava pelo braço e me levava no peito. Pois é, mas a primeira vez primeira noitada tua... Foi em Ramos. Você chega... Em Olaria. Você volta e teu pai está te esperando na porta, né? Foi em Olaria, batizado da filha da irmã do Baden, da sobrinha dele, Jussara. Ele tem até uma música chamada Berceus para Jussara. Num desses discos que ele gravou, instrumental, tem lá essa música. Gravou os borbotões, muito disco. Muito disco. Dele tocando solo. Um desses tem essa música, Berceus para Jussara, que era menina. E o João me convidou para ir ao batizado, Sim. Que era em Olaria. E eu fui com o João. Quando eu cheguei lá, estava o Baden e o Mário Teles, irmão da Silvinha Teles, que depois ficou meu grande amigo. Escornados os dois, de porre, dormindo num batizado, de porre. Aí eu sentei na sala, tá, aquela festa de criança, né, de batizado. Pouco tempo depois eles levantaram, o Baden levantou, pegou o violão, e a família toda estava ali, esperando pelo Baden. Ele pegou o violão e começou a tocar, feito louco. E a família silenciou imediatamente, ficou aquele clima bom, né? E a irmã do Baden, a Vera, mãe da Jussara, disse para ele, olha, tem um Joãozinho aí, seu primo, que está fazendo músicas bonitas. Você quer ouvir? Quero, João, pega o violão aqui. Aí o João, meio nervoso, pegou o violão e começou a mostrar. Aí mostramos Viagem e outras músicas. Aí o Baden disse, lindo, que é isso? De quem é isso aí? Quem fez a letra? Aí ele falou, a Vera falou, esse menino aqui. Eu com 14 anos para 15 anos, imagina a minha cara de menino, né? Imberbe. Aí o Baden me olhou assim, esse garoto, ele faz essas letras? Ah, não acredito. Isso é verdade. Eu quero escutar mais coisas. Aí ficou essa coisa de ânsia de escutar as músicas. E aí, 2 dias depois, eu saí de lá, eram 7 horas da manhã para pegar no colégio às 8. Eu fazia ginásio, né? Cheguei, meu pai na porta me esperando, com aquela cara de louco, né? Com a raiva, né? Enfim, depois passou, ficou tudo bem. Ele começou a entender. Não entendia muito no início, mas depois virou meu primeiro grande fã, né? Meu pai. E aí, dali em diante, o Baden começou a me pegar pelo braço e me levar para a noite. Aí eu conheci todo mundo, todos os compositores, cantores da época, nas boates, nos lugares, né? Reuniões na casa de gente. Eu ia sempre com ele, né? As pessoas pensavam que eu era um sobrinho dele. Seu sobrinho, né? Porque eu era menino, criança, cara de criança. O cambonozinho ia do lado. Eu ia do lado. Ficava quietinho, prestando atenção em tudo. Aprendendo com os caras, né? Todo mundo craque. E aí até que um dia ele te propõe Parceria. Como é que é? Traz um refrão, como é que é essa história? A primeira parceria que eu fiz com ele foi Lapinha. A primeira. Eu tinha 16 anos. Então, ele falou assim, tem um refrão aí que eu recolhi no folclore baiano sobre capoeira. Eu queria fazer essa samba com você. Aí eu tomei aquele susto, medo e susto ao mesmo tempo. Disse, não precisa ficar com medo não. Você está na hora, vamos fazer juntos. E aí me mostrou, desenvolveu uma segunda parte, me mostrou o refrão e contou uma história
que era do Besouro Cordão de Ouro, que era uma história que me perseguiu a vida inteira, de um capoeirista maravilhoso da Bahia, personagem de filme, né? Me contou a história resumida que ele ouviu na Bahia e trouxe o refrão. Trouxe o refrão pronto Eu já. morrer, Me terra, tem na lá. lapinha, já Que vi. depois eu descobri, futuramente, depois, muito tempo depois, que o refrão era do Besouro. Não era folclore da Bahia. Era feito pelo Feito Besouro. pelo próprio Besouro Magalhães. Besouro tinha um canto chamado Canto do Besouro. Eram 7 pedaços pequenos que era cada um refrão. Inclusive descobri que um desses pedaços, que era um refrão também, Noel Rosa usou num samba dele. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Isso é do Besouro, não é do Noel. Noel fez a segunda parte. Assim como a gente fez a segunda parte do Lapinha, foi a mesma coisa, o mesmo acontecimento. E aí tem uma história longa que eu vou me estender aqui, não adianta nem contar, porque é longa mesmo. Envolve o Noel, envolve a pequena África, envolve a minha passagem por lá, né, pela pequena África, eu peguei a pequena África no fim dela. Isso era uma pergunta que eu tinha pronta para te fazer, que tem. desses teus amigos mais chegados na Praça Pinto Peixoto, tem um deles, quer dizer, tem o pai de um deles, O pai de um que deles. vai ser um personagem importante para você. Claro, lógico. Que personagem é esse? Apresente esse personagem e conta por onde que ele te levou. O que ele fazia na vida, né? E por onde que ele te levou, que essa história é boa. Ele era bookmaker, O que é um bookmaker? um cara que banca jogo. Banca jogo de cavalo, banca jogo de bicho, banca jogo. Sim. É um bancador. Criado na Praça 11. Dono de cavalo no jockey, inclusive. Tem um cavalo no jockey que era famoso, chamado Praça 11. Um cavalo que ganhava sempre. Ele enriqueceu muito com esse cavalo. Ganhou muito dinheiro. E o ponto dele era no balança, mas não cai, lá embaixo. O nome dele? Maroca. Seu Maroca. Seu Maroca. Seu Maroca. O nome dele era José Machado. José Machado da Mota. Ele era o pai do Cabeleira. Pai do Cabeleira, que era meu amigo de infância. E o pai do Cabeleira me adotou um determinado tempo, começou a me levar para a Praça 11 para me apresentar aos velhos bandidos, aos velhos jogadores, aos velhos compositores. Ele era compositor de marchinha de carnaval, Seu Maroca. Era. Tem muita história. Se eu fosse contar aqui, não tem tempo. Aí, ele era o cara que, na pequena África, era o cara mais festejado. Ele falou, vou te levar para os redutos, onde tem uns compositores maravilhosos, onde passa muita gente famosa aqui, tal, porque a rua fica fechada e tem barraquinha de comida para cá, tem barraquinha de comida para lá, tem bebida, final de semana não passa carro. Onde é que era esse exatamente, Paulinho? Porque a Praça 11 derrubaram, começaram a derrubar nos anos 40, mas ficou alguma coisa, a praça mesmo ficou ali, no meio das pistas da Presidente Vargas. Onde é que era exatamente? A Pequena África era Presidente Vargas, Pequena África, paralela do lado de dentro, paralela a Presidente Vargas. Tá, mas paralela... onde hoje é a rua do Sambódromo. Ah, tá ali. Então ali aquela rua ali, Sapucaí. aquela rua, não é a Marquês de Sapucaí não. A Marquês de Sapucaí A rua do Sambódromo. é a rua do Sambódromo. Mas a Marquês de Sapucaí é o Sambódromo. É uma rua que passa aqui. Que atravessa. Que atravessa. Tá. Que vai, ali meio Afonso Cavalcante, eu sei. que vai sair na zona. Pinto de Azevedo. Você sabe qual é essa zona? Não, bom, a zona com Z maiúsculo, com Z minúsculo, essa zona aí, conta pra gente, pô. Pois é. A Pequena África saía na zona, desembocava na zona.
E ali era a passagem de Onde Boêmios, está a prefeitura hoje? onde era o Putão. O Piranhão. Piranhão. Na minha época era Putão. Entendi. Então ali. Ali era o final da tá. pequena África, era ali. Era o final. Então aquilo ali ainda tinha quando você andava por ali com o seu Maroca. Você vai, exatamente. Seu Maroca que me levava para essas festas. Seu Maroca era da pá virada. Que me levava para essas festas. E eram casas que iam dessa rua até a Praça, até a Presidente Vargas. Era um quarteirão inteiro. Casas de senhoras e senhores trabalhadores. As casas eram grandes, com terreno grande, terreiro grande. A varanda da casa, inicialmente, era o lugar onde ficavam os chorões, tocando. Aí ia entrando para dentro de casa, em algum momento tinha roda de samba e lá no fim tinha o terreiro de macumba, de tocar curimba. Eram 3 ambientes. E comida e bebida à vontade. O fim de semana inteiro. Começava sexta-feira. O que se comia ali? Ali nasceu o angu à baiana, que não existe na Bahia, não existe em lugar nenhum. Angu à baiana é uma comida carioca, que nasceu da mistura do sarapatel baiano com o angu mineiro. Era uma barraquinha de angu, polenta, né? Com carne seca, essas coisas, e o sarapatel baiano, outra barraquinha. Aí as pessoas, bebendo, misturavam os dois e fizeram angu à baiana. É uma comida carioca, não é uma comida baiana. Se você for na Bahia e pedir um angu à baiana, vão rir de você. Ninguém sabe o que é. Então, a comida pesada era essa, para segurar a bebida. Porque isso começava sexta-feira, varava o sábado, só terminava domingo. Era direto, nessas casas todas. Uma rave. Uma rave. Ia direto Direto. na madruga. E o Maroca me levava. Me levava. Eu conheci o Bussi Moreira, que era bisneto ou neto da tia Seata, lá, ali na Praça 11. Depois ele ficou meu amigo. Foi seu Maroca que apresentou? Seu Maroca não, foi outras pessoas que se apresentavam. Mas ele frequentava ali, ele era dali. Então, muita coisa eu aprendi ali. Escutei muita coisa ali e no tempo da Mangueira. Quando eu morei na Mangueira, o que tocava no alto-falante do morro era o que a gente escutava embaixo, né? Na parte de baixo do morro. Lá na Nanelli você ouvia? Na Nanelli eu escutava as rodas de samba da Mangueira com os da época, né? Que depois viraram a velha guarda da Mangueira. Quem era, Paulinho? Pelado, Brogogério, essa turma, né? Xangô já dava pô? Xangô já, Babaú, bom, enfim, aquele Ramos, Zé Ramos. Zé Ramos. Zé Ramos era o mais antigo, se não me engano. Eles eram a guarda nova, né? A jovem guarda da Mangueira. Depois é que eles viraram a velha guarda. Você se lembra de algum samba? Me lembro de vários. O que eu me lembro mais era o Mangueira de Madeira de dar em doida, Jequitibá, deixa a mangueira passar, Zé Ramos. Isso cantava-se lá sempre, esse tipo de samba, todos. Eu muitas vezes cantei, quando conheci as pessoas já desse lado de cá, muito samba de lá que ninguém conhecia. Que samba é esse? Aí hoje em dia, esses sambas que ninguém conhecia ficaram conhecidos. Você, assim, nessa formação de andarilho pela cidade, né? Tem as andanças com Baden, tem as andanças com o seu Maroca. Com o João Nogueira, com o Mauro Duarte. E tem um outro personagem que, assim, você está falando de Mangueira, um outro andarilho famoso era o Nelson Cavaquinho. Você conheceu ele como? Meu amigo querido. Aliás, é um dos que eu mais sinto falta. Chama-se Nelson Cavaquinho. Dos que eu mais sinto falta. Você se lembra de onde é que você conheceu ele? Qual o contexto? Foi também o Baden que te apresentou? Não, eu conheci ele no Festival do Lapinha, do samba. Né?
68, Bienal do Samba. Bienal do Samba. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Foi quando eu conheci ele de verdade, né? Mas conheci de ficar amigo depois. Ele estava com música lá também? Ele estava com música no festival, tirou acho que 6º lugar, 7º lugar, uma coisa assim. Foi um festival lindo, maravilhoso, né? Porque o primeiro lugar fui eu, o segundo foi Chico Buarque com Um Bom Tempo, terceiro lugar, Pressentimento, Elton Medeiros e Hermínio. Quarto lugar, Paulinho da Viola, com Coisas do Mundo Minha Nega. Quinto lugar, Cartola, Tive Sim. Ciro Monteiro que cantava. Ciro Monteiro cantava. Porra, imagina que festival é esse. Né? E de repente você, molequinho, quer dizer... Moleque, eu não tinha nem... Você está ali, isso é 68, você tem 19 anos. Eu tinha 19 não feitos ainda. Tinha 18, na verdade. Porque o festival foi em abril, eu ainda não tinha completado 18. Né? E você, 19. De repente, está ali no palco, Elis Regina, quebrando tudo, e você já estreando ali como... Estreando. Tem uma história você me contou uma vez, no que acontece no Veloso. Nosso papo também é um papo sobre a cidade, né? Um papo sobre o Rio de Janeiro. O Veloso foi um lugar que eu frequentei muito. Pois é, o Veloso, que era um bar em Ipanema. Que virou Garota de Ipanema. Virou Garota de Ipanema, porque foi ali que o Tom e o Vinícius fizeram enfim, teriam feito esse samba. E tem uma história ali, como é que é? Vocês tinham feito Lapinha e vocês vão pro bar? O Baden já morava na Barra. Ele foi um dos pioneiros da Barra da Tijuca. E aí a gente já tinha acabado de fazer Lapinha. E eu estava na casa dele, e disse assim, vamos lá pro Veloso mostrar o samba. Que tinha antigamente tinha essa vibe, né? Como diz hoje. Você sair de casa para o bar para mostrar um samba novo. Todo mundo fazia isso. O Tom fazia isso com o Vinícius. Né? Então a gente saiu da Barra para mostrar o samba no Veloso, que era um lugar onde as pessoas se encontravam e frequentavam, tá? Para tomar um chopp, bater um papo, furado e tal. Tinha sempre compositor por lá, rodando. E aí chegamos lá, estava o Tom, Vinícius e a galera de lá, daquela época. Né? Candinho era um compositor casado com a Silvinha Teles, muito bom compositor, meu parceiro também querido. E outras pessoas, o Gaúcho, compositor também. O Baden pegou o violão e começou a tocar o refrão, né? Rapidamente todo mundo cantou. E a segunda parte foi também no embalo. Todos começaram a cantar. Na segunda vez, terceira, quarta vez, quinta vez, o bar estava todo cantando. Aí foi dando um nervoso no Vinícius. O Vinícius levantou. Todos pensaram que ele ia ao banheiro. Ele levantou e sumiu. Foi embora, sem falar com ninguém. Ficou com ciúme do Baden. Saiu fora. E eu, ele era o cara, para mim, ele era o cara, tomei aquele susto, fiquei gelado. Pô, esse cara que eu gosto tanto de fazer uma desfeita dessa. E aí ficou por isso mesmo, acabou a história. Ele foi embora. Ficou com ciúme, foi embora. Aí o Tom, o Jobim, me catucou e disse, Paulinho, não liga para isso não, porque o Vinícius é muito ciumento. Vocês cantaram um samba aí bom pra cacete. Ele saiu furioso. Tá com ciúme do Baden. Aquilo... e depois pra frente, provavelmente vocês tiveram a chance de conversar sobre isso. Depois ele ficou um dos meus maiores amigos, o Vinícius. Vocês voltaram a esse assunto? Não, nunca mais. Tempos depois, você tem uma ideia, ele fazia uma música nova, sozinho, eu adorava as músicas dele sem parceria, ele sozinho. Serenata do Adeus. Serenata do Adeus, Valsa de Madrugada. De Eurídice, Medo de Amar. Pela Luz dos Olhos Teus, acho que ele também. Sem parceiro. Aí ele sabia disso. Quando ele fazia uma, ele ligava para mim, Paulinho, tem uma nova aqui, vem para cá.
vamos tomar um whiskyzinho, era de tarde, ele morava na Gávea, eu morava no Leblon, saía do Leblon para a Gávea para escutar música nova. Aquela... Essa, por exemplo, foi uma que ele... quem me dera. Que a Clara gravou. Que a Clara gravou, por exemplo. Foi quando eu falei para ela, olha, o Vinícius acabou de fazer uma música maravilhosa. Ouve, liga para ele. Então eu ia para casa dele para ouvir as músicas novas dele, que ele me ligava. Tomar um uísque, vamos cantar aí. Cantar uma música nova. Então, tudo isso passou, claro, quando a gente se amou, né? De verdade. Sim. Passou. Vem cá, da mesma maneira como você, assim, em muito lugar do Brasil, você é considerado assim, um não carioca, tem muitos de fora do Rio que vêm para cá e viram cariocas, né? Assim, tem um parceiro teu que é um cariocaço, nascido em Minas Gerais, que é o Mauro Duarte. Você já falou dele aí, en passant. Como é que vocês se conheceram? Como é que foi essa amizade com o Mauro e a parceria com o Mauro? Como é que surge isso? O Mauro, quem me apresentou o Mauro foi Maurício Tapajós, meu parceiro também. Aliás, a gente está falando de gente morta, só falamos de gente morta. Não tem problema não. Porra, todos já foram. Não tem problema não. Maurício me mostrou um samba uma vez para fazer uma letra que o quarteto em si queria gravar. Aí ele me mostrou o samba, eu levei para cá, gravei num gravadorzinho, levei para casa, trouxe a letra de volta e o quarteto em si gravou o samba em seguida. Aí um dia eu peguei o disco do quarteto em si e vi lá. Como é o nome da música? Passo. Sapato Mole. Sapato Mole. Sapato Mole, de Maurício Tapajós, Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte. Eu liguei para o Maurício, porra, quem é esse Mauro Duarte? Conhece esse cara? Você vai fazer música com um cara que eu não conheço? Nossa, maluco, que é esse, cara? Liguei para dar esporro, né? O Maurício desandou aí. Rapaz, você vai ficar apaixonado por ele. Mas agora eu não conheço, né? Como é que você bota meu nome junto com o nome de um cara que eu não sei quem é? Se eu não gostar do cara, como é que faz? Como é que fica? Fiquei preocupado, né? Aí disse, então eu vou arrumar uma comida aqui para a gente se encontrar, para comemorar o disco do quarteto em si e para você conhecer o Bolacha. Já te falou? Já falou, Bolacha. Bolacha, digo, Bolacha, ele falou. Aí, tudo bem, marcou, fomos, eu fui também. Aí, é claro, amor à primeira vista, né? Ficamos amigos e parceiros para sempre, e dali já saímos para uma boemia louca, que acabou às 6 horas da manhã. Isso era meio-dia quando eu conheci o Mauro. Larguei ele às 6 da manhã, em Botafogo. E eu indo para São Cristóvão. E naquela época a gente dirigia, não tinha problema nenhum. Não tinha lei seca, não tinha nada disso. Aí fiquei apaixonado por ele, né? A partir dali, ficamos primeiro amigos fazendo boemia. Depois, um dia ele me mostrou um samba, batucando na mesa do botequim. Lembra qual botequim? Botafogo. Um botequim qualquer de Botafogo. Não lembro qual. Aí cantou a música sem letra, claro, né? Só a melodia. Sem harmonia, sem nada, só cantando. Eu disse, pô, que samba bonito, cara. Deixa que eu vou gravar. Eu disse, eu posso trazer um gravador na sua casa? Eu disse, claro. Ele morava ali na São Clemente, numa cabeça de porco. Eu fui em casa, peguei um gravador que eu tinha, levei para lá,
Foi quando eu conheci a casa dele, uma casa pobrinha, eram 5 casinhas, né? Um larguinho, você entra era um corredor, na São Clemente você entrava no corredor, não tinha fim. Quando desembocava num lugar assim, redondinho, com 5 famílias morando, era chamado Cabeça de Porco. Aí eu... Que samba era esse? Que samba era esse? Você foi lá? Menino Deus. Aí eu gravei o Menino Deus. Fiz a letra depois, virou um sucesso danado. Aí resplandeceu e iluminou. Nessa época você já era casado com a Clara? Não, Não? nem Depois conhecia, nem conhecia. Não conhecia? Não conhecia. A partir desse samba, fizemos muitos sambas juntos, eu e Mauro. A história inicial é essa. Quer dizer, eu fui parceiro dele sem nem conhecê-lo, antes de conhecer, por causa do Maurício Tapajós. Cara, tem alguns sambas seus, inclusive Carioca da Gema, que a gente já falou, né? Que fala que fui boêmio do Capela, né? Bares da cidade também, fala, enfim, do Lamas ao Capela, fala do Bar Luiz. Mas eu queria saber de você, assim, se tem algum bar da cidade que não existe mais que você tem saudade. Um bar, um boteco, um pé sujo que você tenha saudade, assim, que você tenha frequentado, ou por algum evento específico, uma noite, ou porque era um bar que você gostava de ir mesmo. Olha, eu não sei. Os bares que eu tenho saudade são os de São Cristóvão, que não existem mais. Os da minha mocidade, de 14, 15, 16 anos. Esses sumiram, acabaram. Lembra do nome Da dele? praça, não tinha nome. Era botequim, bar. Sim. Como é? Aquele bar de São Jorge, não sei. Qualquer nome. Mas era balcão com ovo colorido? Balcão com ovo colorido. Esses eu tenho saudade. Na Praça Pinto Peixoto mesmo tinha um, na esquininha. Sim. Tinha outro na Praça Argentina, tinha outro. Ali perto da Praça Argentina. A Praça Argentina era o final do ponto do bonde de São Januário. Descia a Rua Curuzu e ia para o Morro do Curuzu. Bonde de São Januário do samba. Do samba do Wilson Batista. Exatamente. Do Esse aí. Ataúfo. Aliás, o Wilson Batista era um frequentador de São Cristóvão. Ele fez diversos sambas falando dos bondes de São Cristóvão. São Januário, São Luís Durão, Alegria. O Bonde de Alegria. Bonde de Alegria. São os bondes de São Cristóvão. Sim. Ele frequentava ali o Reduto dos Paus de Arara, dos nordestinos, quando ainda não era o que é hoje, né? Sim. Eram ruas. O reduto que você diz ali é o Centro de Tradições Nordestinas Luiz Gonzaga, Isso, Feira de São Cristóvão. exatamente. Sim. Não era nada disso. Ali era o Campo de São Cristóvão e esse centro de referências eram ruas em frente ao campo, que tinham celas de cavalo, carne de charque pendurada. Era uma outra história. Uma outra vibe. É outra vibe. O Wilson Batista ia lá para comprar maconha. Ah, sim, a Erva do Norte. A Erva do Chico Norte, Brito. exatamente, Chico Brito. Então, é outro personagem sensacional. Vem cá, a propósito de bons personagens, Xará, me presta o celular que eu vou colocar aqui mais uma pergunta que a gente recebeu para você de uma querida amiga que mandou essa pergunta aqui para você. Ó. Oi, Paulinho, que prazer estar aqui. Eu queria te perguntar sobre a parceria com o Pixinguinha na música Ingênuo, aquela linda, linda, linda música, Choro Lindo. E o Pixinguinha é esse nosso herói, assim, né? Esse Brasil melhor. Então eu queria te perguntar como é que se deu essa parceria e que lembranças você tem do Pixinguinha, porque é sempre bom ouvir você e é sempre bom a gente saber desses nossos heróis importantes. Um beijo grande. O Pixinguinha foi o seguinte, quem me apresentou o Pixinguinha foi Hermínio Belo de Carvalho.
O Hermínio me ligou um dia, eu conheci o Pixinguinha também na Bienal do Samba. O Pixinguinha também tinha uma música lá, com o Hermínio. Se não me engano, foi o Fala Baixinho. Ah, Demilde? Fala baixinho, só pra eu. Isso. Mas ali foi muito de passagem. Não deu para estreitar a amizade. E aí o Hermínio me ligou um dia que ele estava produzindo um disco do Pixinguinha. Som Pixinguinha, né? Inclusive está na contracapa é um vinil, na contracapa do vinil, o Hermínio fala sobre, é escrito por ele, a contracapa, fala desse lance, desse detalhe, do nosso encontro dentro do estúdio. Que ele ligou para mim e disse assim, vem para cá que hoje é o último dia da gravação do disco do velho. Som Pixinguinha. Vem para cá para você ouvir. Aí, lógico, eu me despenquei de casa e fui para lá, né? Onde era o estúdio? Ali entre a Praça Tiradentes e a Praça da República. Sim. Uma rua, aquela rua à esquerda, que tem na sequência da Sinuca, Sim. do Teatro Carlos Gomes, aquela rua que vai para a Praça da República, ali, tinha um estúdio ali, perto de um posto de gasolina, onde estava se gravando esse disco. Aí, cheguei lá, estava o Pixinguinha sentado, e o Hermínio falou, mestre, esse aqui é o único que pode fazer aquela letra que você queria, da música que você gosta mais, que é o Ingênuo. Aí disse, é? Bom, se você falou, está falado. Passa para ele a música. Aí, eu fiquei sem jeito, sem saber o que dizer. Né? Que responsabilidade fazer uma música com Pixinguinha. Passou um tempo, ele próprio me mandou uma fita cassete tem até aí, com mais de 50 músicas. Ele era fértil, né? Para eu fazer letra. De cacete. Bom, enfim, fiz o Ingênuo e já fiz várias músicas dessa fita que ele não chegou a ouvir, porque ele morreu antes. Aliás, ele morreu sem nem conhecer a letra do Ingênuo toda. Ele só conheceu o início. Eu fui ingênuo quando acreditei no amor. A primeira gravação foi de quem? Não me lembro. Acho que foi, não sei se foi da Elisete ou da Marisa. Marisa gravou, Elisete gravou. Muita gente gravou. A primeira gravação com letra, não lembro, não. E o contato com ele? Eu fiquei amigo dele depois disso e ia no Gouveia, onde ele parava, porque ele chegava lá de manhã cedo para tomar uma, né? Saía de lá na hora do almoço, para almoçar em casa, e ele morava em Jacarepaguá. Olha só, Jacarepaguá para a cidade. Nessa época ele não estava mais em Ramos? Não, já estava lá em Jacarepaguá. Aí, eu sentava com ele para bater papo, porque era um sábio, né? Era um velho sábio. Me lembro de uma vez que eu estava batendo papo com ele, chegou um cara chato, sempre chega um cara chato, né? Botequim sempre tem um chato. Aí o cara, ô, Pixinguinha, porra, essa hora você bebendo? Sabe aqueles caras assim, de manhã cedo? Já chega íntimo? Já chega íntimo. Aí, essa hora já bebendo? Tá. O Pixinguinha já olhou com a cara assim. Pô, chato isso, não é bom, não. Bebida não faz bem à saúde. Aí ele falou assim pro cara, nunca mais esqueci essa frase. Falou assim, meu filho, bebida só não faz mal para quem não tem caráter. Só faz mal para quem não tem caráter.
A frase que ele mandou pro cara. Meu filho, bebida só faz mal para quem não tem caráter. Pronto. Aí, era esse o Pixinguinha. Muito bom. Vem cá, você na tua obra tem muitas músicas falando do Rio de Janeiro, mas uma delas especificamente, eu vou te pedir para contar a história, que é um samba que te une a um outro grande letrista da tua Aldir geração, que é o Aldir Blanc, vocês dois parceiros do Moacir Luz, Saudade da Guanabara. Como é que foi essa história, quer dizer, como é que esse samba chega a você, como é que você chega nesse samba? O Moacir me ligou, dizendo, tem um samba aqui que eu ia dar para Bete Carvalho, mas ela letra e música dele, mas ela falou que a minha letra não tá legal, não tá boa, não é isso não. Aí eu pensei em fazer com você e com o Aldir, os dois ao mesmo tempo. Você topa? Eu disse, claro, Aldir é meu amigo, grande amigo, querido. Aí ele falou, então o Aldir vai fazer a primeira parte, você faz a segunda. Aí mandou a primeira parte, eu estou pensando que ele ia fazer uma vez inteira e eu fazer a segunda vez inteira. Não, ele falou a primeira parte mesmo. Eu disse, não, mas aí fica muito curtinho, curto demais. Se ele fizer uma parte pequena, a outra parte vai ficar pequena também, e o samba vai ficar curto, não vai ficar do jeito que a gente quer, não. Fala com ele para que esse pedacinho aqui, ele continue até o fim, faça até o fim. Faz o samba inteiro. Eu faço o samba inteiro de novo. Foi então, isso aí. A primeira letra é toda do Aldir, a segunda letra é toda minha. Segunda letra, e são passeios diferentes, né? Você pega uma parte da cidade, ele pega outra. Pois é. Um samba lindo. Vem cá, você fez Portela na Avenida e depois fez uma série de composições com Mauro Duarte dedicadas às escolas de samba. Mas qual a tua escola de samba do coração? Paraíso do Tuiuti. Eu achei que você fosse falar a Estação Primeira. Não, Paraíso do Tuiuti foi onde eu... Sim, teu cordão umbilical tá lá. A primeira vez que eu cantei em quadra de escola de samba foi no Paraíso. Foi na quadra lá do Morro. Quem eram os compositores? Quem eram os maiorais de lá? Na época, Poliba, Noca. O Noca? Noca da Portela. Da Portela ainda era do Tuiuti. Noca do Tuiuti. Eu conheci ele como Noca do Tuiuti. Noca da Portela ele virou depois. Noca e Poliba era a dupla infernal deles lá. Sempre ganhavam tudo que era samba enredo. E tinha tinha outros lá, que eu não vou esquecer. Minha memória já não está boa, não. Na Portela, juro que você é portelense. Né? Na Mangueira, sabem que eu sou mangueirense. Império Serrano, você também tem Serrinha. Pois é. Eu fiz 10 sambas. Começou com Portela na Avenida. As pessoas pensam que eu sou Portela porque esse samba virou um clássico da música popular, né? Aí disse, pô, esse cara só pode ser Portela. O cara que faz uma letra como essa é do coração, né? Aí... E é o esquenta da escola na Avenida. O esquenta da escola na Avenida. Em seguida, do Portela, eu fiz Serrinha. Aí a intenção, a ideia era fazer 10 sambas das 10 maiores escolas daquela época, né? Porque isso muda a todo momento, né? O Paraíso do Tuiuti, por exemplo, era uma escola de terceiro grupo, não era nem de segundo grupo. Hoje já está disputando com as grandes, tá? Aí resolvemos fazer 10 sambas homenageando cada uma, com a batida da bateria de cada uma. Sim. Então tem esse detalhe. Essa fineza, essa filigrana. Cada um desses sambas tem a batida da escola da qual a gente está fazendo, para a qual a gente está fazendo. Vocês fizeram essa série. Aí fizemos a série. Fizemos Portela e Serrinha, foram as primeiras. A Clara gravou essas duas primeiras, morreu. Aí a Alcione resolveu assumir o compromisso.
Aí começou a gravar todas as outras. Mocidade, Imperatriz, Beija-Flor, Teve Mangueira? Mangueira. Teve uma outra que ela gravou. Gravou 7, aliás. Gravou 7. Aí sobraram 3. Essas 3 foram gravadas. 2 pelo Walter Alfaiate, e uma pela Cristina, Com Samba de Fato. Caprichosos de Que é o Pilares. Caprichoso de Pilares. Exatamente. Ah, que legal. Ou seja, você e o Bolacha fizeram o As Lamartine Babo Às 10. das escolas de samba. Isso foi uma ideia que a gente teve a partir de uma outra ideia também, de fazer os afros e afoxés da Bahia, Ah, com Edil Pacheco. Pacheco. Eu fiz também com Edil Pacheco 10 músicas louvando os blocos afros e de afoxés. Salvador. Olodum, quando começou a ser falado, foi por causa da minha música com o Edil. Sim, Ileaí, sim, e por aí foi. Né? sim. Foram 10 lá e 10 cá. E esse disco é uma joia e é um Parece- disco muito pouco conhecido, né? Ele saiu no exterior. Pouquíssimo Esse conhecido. disco é Pouquíssimo. o máximo, chama-se Afros e Afoxés Afros e da Afoxés Bahia, tem da uma capa Bahia. colorida, é o máximo. Vem cá, você disse que por morar perto do Tuiuti, você é paraíso do Tuiuti, mas você também morava perto de São Januário e consta que você não é Vasco. Não. Qual é teu time? Flamengo. Eu sou Flamengo porque meu pai era Flamengo. Geralmente a criança segue o time do pai, né? Meu pai era tão aficionado pelo Flamengo que na minha casa, na sala, tinha um quadro do tricampeonato do Flamengo de 53, 54 e 55. Os 3 times. Mas você chegou a torcer mesmo? Você chegou Não. a ir a estádio ou você acompanhava meio de longe? acompanhava de longe. Nunca Você frequentava o Vasco mesmo, né? Você... frequentava o Vasco. Jogava futebol no Vasco. Eu quase cheguei a ser um profissional de futebol. É mesmo? É. Qual era a tua posição? Ponta esquerda, sou canhoto. Ponta esquerda. Sou canhotíssimo. E jogava bola em São Januário? São Januário. Rapaz. Lá naquele campão E maravilhoso. Não prosseguiu por causa das Por causa da- madrugadas com o seu Maroca. Pois é. Seu Maroca e Baden evitaram o surgimento de um ponta esquerda. Pois é, exatamente. Você tem um carioca ou uma carioca assim que seja exemplar da cidade, assim, o espírito da cidade encarnado numa pessoa, não necessariamente nascido na cidade, mas tem alguém que te vem assim, talvez uma das suas figuraças do teu livro das figuraças que você acha que encarne o espírito do Rio de Janeiro? João Nogueira, meu parceiro. É ele Ele é o carioca. Por fim, imagino qual seja a resposta, mas mesmo assim pergunto, qual é teu bairro do coração? São Cristóvão. O bairro Imperial. Bairro Imperial de São Cristóvão. Hoje em dia é chamado Bairro Imperial de São Cristóvão. Não é mais São Cristóvão só. É Bairro Imperial de São Cristóvão. Tem o nome completo. É o nome completo. Bairro Imperial de São Cristóvão. Bairro- Devia ter uma vírgula onde começou a história do Rio de Janeiro. Pois é, exatamente. Né? Eu tenho histórias sensacionais daquela época. Eu fui criado ali. Ali nasceu o Rio de Janeiro. Né? Ali nasceu o Rio de Janeiro. Tinha um túnel, para você ter uma ideia, coisa curiosa, tinha um túnel que ligava o Palácio, o Museu Nacional, à casa da Marquesa de Santos, por baixo da terra. Construído, claro, por escravos. Né? Um dia matando aula, na Quinta da Boa Vista, que era o lugar onde eu matava aula, eu estudava no Colégio Brasileiro. O Colégio Brasileiro, os fundos dele eram para a Quinta da Boa Vista. Então eu matava aula lá. Então, nos fundos, estava interditado o lugar. Aí eu me aproximei e disse, por que interditaram esse lugar? É tão bonito. A gente fica por aqui matando aula, namorando, não sei o quê. Senão que a terra afundou ali. Saiu nos jornais de primeira página, na época, todos os jornais do Rio. Afundou a terra, o túnel que estava escavado por baixo, a terra afundou. Foi soterrado. Não, aí descobriram que existia um túnel que ligava
A casa da Marquesa de Santos é o palácio do imperador, cara. O cara fez um túnel por baixo para encontrar com a amante. Não é lenda urbana. Não é lenda urbana, não. Eu vi esse túnel. Paulinho, muitíssimo obrigado. A gente termina aqui a nossa entrevista, esse depoimento carioca especialíssimo com o Paulo César Pinheiro. Eu queria agradecer a todos os meus colegas do Arquivo Geral, em especial ao Bruno Fontes, ao Pedro Paulo Júnior, ao Daniel Pimenta, que fazem parte da equipe de promoção cultural. Obrigado, Rosa Maria, presidente do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Paulinho. Obrigado a vocês. Pelo papo, pela disponibilidade, por todo o carinho com a gente. Deixar um beijão também para uma pessoa que foi fundamental para que essa conversa acontecesse, nossa querida Luciana Rabelo, que providenciou as melhores condições para o nosso papo. Obrigado. Tá certo. Valeu. Obrigado a vocês. Obrigadão. Valeu. Obrigado. Foi bom.